Então, estamos aqui hoje no seminário de Mecânica Espacial e Controle, hoje com a presença do Dr. Otávio Durão. Ele vai fazer uma palestra para a gente hoje. E o professor Dr. Otávio Durão, ele é engenheiro civil pela PUC do Rio de Janeiro. Ele é PhD em Engenharia, Automação Industrial pela Universidade Estadual da Pensilvânia. Isso mesmo, Otávio? Sim, isso. Okay. Tem uma AA aqui, eu não sei o que significa. Estadual AA. Não, deve ser, era para ser, devia ser da PA, talvez. Universidade Estadual da Pensilvânia. Isso, da Pensilvânia, isso. Em 1986, ele é tecnologista sênior do INPE, de 86 até 2019, chefe da divisão da Mecânica Espacial e Controle, de 1990 até 95, foi coordenador adjunto de planejamento de 2003 a 2006. Ele trabalhou com CubeSats de 2009 a 2019, e antes trabalhou no SCD-1 e 2 e nos primeiros satélites Cibers. Hoje ele é sócio fundador da CRON, C-R-O-N, Sistemas e Tecnologias, desde 2019. Então, professor Otávio Durão, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Nós queremos ouvir o que você tem a dizer aí a respeito dessa transição do setor público para o privado na área espacial. Então, o senhor fica à vontade para fazer a sua palestra, por favor. Muito obrigado pela sua presença. Ok, Mário, muito obrigado a você aí pelo convite, né? A ideia aqui, então, é mostrar um pouco, como você falou, dessa transição, né, do setor público, que eu trabalhei aí 33 anos no INPE, né? E depois que eu me aposentei, então, abrir essa pequena empresa e mostrar aí para quem estiver ouvindo, né, os alunos e tal, que eu acredito que eles possam ter algum interesse assim de saber como é que funciona, quer dizer, os dois lados, vamos dizer assim, né? E eu estou entendendo, Mário, pelo que você me falou, que durante a apresentação, quer dizer, eu posso ser interrompido assim se tiver alguma questão, né? Não preciso deixar as perguntas para o final, quer dizer, se em algum trecho da apresentação tiver alguma pergunta, alguma questão, né, Mário, você me avisa e a pergunta pode ser feita em vez de deixar tudo para o final, não é isso? Sim, os alunos podem interromper, fica à vontade para interromper a hora que quiser. Se você estiver de acordo, não tem problema nenhum. Tá certo, não, eu estou de acordo, sim. Eu vou compartilhar a tela aqui, vamos ver se dá certo aqui. Eu vou retirar minha câmera aqui, eu estou no celular, acho que vai ficar melhor a transmissão para mim, tá? Certo. Tá compartilhando aí, não? Estamos vendo, sim. Tá vendo? Ah, beleza, então. Então vou começar aqui. Então, o título é esse, né? Do setor público para o setor privado na área espacial. Como vocês sabem, hoje existe um movimento chamado New Space, né? Que é tentando diminuir os custos dos projetos espaciais e através da indústria privada. Tem de vários tamanhos, né? A principal é a SpaceX, talvez, né? Que é considerado também New Space, mas muito também devido a pequenas empresas, startups que começam a surgir na área espacial, né? Isso nos Estados Unidos e na Europa é muito fomentado, muitos recursos do setor público para estimular esse tipo de surgimento de empresa, né?
muitos investimentos lá no Vale do Silício, da ordem de bilhões de dólares por ano, é um negócio de fazer inveja. Aqui no Brasil a gente está engatinhando nisso, né? A FAPESP tem um programa de estímulo, a FINEP também tem, existem alguns grupos privados que investem em geral, né, em startups em geral, e que estão tentando investir no setor espacial, mas no setor espacial, aqui no Brasil, é mais difícil o investidor privado, porque, em geral, esses investidores privados no Brasil exigem um retorno muito rápido. 3 a 5 anos, eles querem vender a parte deles e receber 5 vezes do que aplicaram. Isso é muito difícil no setor espacial. No exterior, nos Estados Unidos, na Europa, eles têm mais paciência, vamos dizer assim, para aguardar o retorno do investimento, né? Bom, então, como o Mário falou, Otávio, o Mário... Pois não, Mário, você falou alguma coisa? é só para dizer para você que tem uma telinha preta aí. Será que Vou você tirar, vou pode tirar, vou tirar? tirar, vou tirar aqui. Aqui eu fiquei com medo de fechar. Não, você pode clicar no cantinho dela e No ela. X aqui, Isso, no X? No isso X? mesmo. Isso Pronto, mesmo. pronto, já cliquei. Aí a gente vai voltar lá. Pronto, agora eu acho que ela sumiu, não é isso? Bom, deixa eu voltar aqui, acho que adiantei um pouco. Bom, então, como o Mário falou, o Mário é um querido colega, um amigo mesmo, que trabalhou muito tempo junto na divisão de mecânica espacial e controle, muitas batalhas, né, Mário? Então, mais uma vez, eu agradeço aí Sem pelo dúvida convite, nenhuma. pelo seu convite. Eu trabalhei no INPE durante 33 anos, fui chefe dessa divisão de mecânica e controle, que é a área responsável pela parte de controle. Na minha época, era responsável pela parte de controle de atitude, pela parte de estruturas, pela parte de térmica, pela parte de propulsão, pela parte de dinâmica orbital. Então, era um grupo excelente, eram cerca de 80 funcionários, acho que uns 50 devia ter o doutorado, então era uma divisão assim, exemplar, eu diria assim, do ponto de vista não só do INPE, mas internacionalmente também conhecida, inclusive, os pesquisadores eram quase todos conhecidos no exterior, então foi uma época muito boa. E quando eu me aposentei do INPE, então, em 2019, eu fundei essa pequena empresa para, vamos dizer assim, para me divertir um pouco também, vamos dizer assim, não ter prejuízo e me divertir um pouco também, que era sempre algo que eu sempre quis fazer. Bom, eu vou começar aqui falando com o que motivou o principal objeto, vamos dizer assim, que motivou essa ideia de ter uma empresa, trabalhar com uma empresa, que foram os CubeSats. O Mário me falou que vocês já conhecem os CubeSats, né? Quase todos os cursos universitários hoje do Brasil, da área aeroespacial e do mundo, já têm familiaridade com os CubeSats, mas é só para fazer aqui um lembrete, como o Mário leu, nos últimos 10 anos de INPE, eu trabalhei com isso, né, com os CubeSats, né? Nós lançamos a primeira missão com o CubeSat no Brasil, foi em 2014, até um ano atrás estava funcionando, foi o NanoSat CBR-1, com a gerência do Nelson Schuch, que eu entendo que hoje ele é o chefe lá do escritório do INPE, lá no Rio Grande do Sul, lá em Santa Maria, com um grupo de alunos lá de Santa Maria e com alunos do INPE e outros engenheiros que tinham interesse no assunto. Então, esse é um desenho do original, vamos dizer assim, do primeiro documento sobre os CubeSats. Ele é um padrão, né? O CubeSat é um padrão, 10 por 10, é um cubo, padrão 10 por 10. E ali na outra imagem vocês veem o sistema de potência com as baterias. Ele é um satélite, embora ele seja tenha 1 litro de volume, Otávio, 1 quilo. só um Pronto. minutinho. Você está mostrando aí o satélite ou não? Tô. Porque está aparecendo. Não, tá aparecendo outra coisa aí, viu? Alguém está com a tela aí que não é você. Ou será que eu estou enganado? Não, eu estou mostrando 2 desenhos aqui da
A gente tá vendo um calendário do Chrome. Quem que tá Nós mexendo estamos no vendo um calendário? calendário aí. Calendário? Peraí que eu vou tentar de novo, então, peraí. Mas acho que não é você não, professor. Não? Não, porque tinha alguém editando o convite. É você, Jonas, que tá mexendo? Será que é o Não, Jonas? não, eu tô Eita. no Linux, isso aí é Macintosh. Então, quem que tem um Mac aí? Quem que... Engraçado que eu não tô vendo, quer dizer, deixa eu ver se eu tô vendo também. Eu também vou querer ver, então. Ah, sim, tô vendo aqui, ó, o calendário. De quem será Calendário esse? CMC. Não, pior, a gente estava conseguindo ver a sua tela direito. De repente apareceu. Aí, ó. Quem que é? Você não consegue João. identificar, não? Sim, agora estamos Agora vendo voltou. você, Otávio. É do Voltou? Jorge. Tenta, ah, tenta compartilhar sua tela. Vou compartilhar aqui, então. Estão vendo? Agora sim, estamos Estão conseguindo vendo? ver. Então, estão vendo o desenho do CubeSat? Agora Sim, sim, Agora sim. estamos vendo. Tá bom, então vou desligar a telinha preta ali, vou tirar a telinha Isso preta, mesmo. tirei. Vou reiniciar a apresentação. Eu não vejo desenho nenhum aqui, não sei onde tem que clicar. Mário, alguém não está vendo, aparentemente. Não sei se vocês estão vendo. Vocês estão vendo a tela? Não, Eu nós estamos aqui, vendo. Se aqui é alguém câmera, não eu não estiver vejo vendo, é ninguém. melhor sair e retornar. Todo mundo? Não, Não, só acho quem não está vendo, só quem não está vendo. Posso continuar, Mário? Aguardo um Pode pouco. continuar, sim. Pode Aqui continuar, indica sim. Se quiser voltar Otávio algumas Ote. transparências, Posso? Quer que eu volte? volta mais algumas Alô? transparências. Essa aqui é a primeira. Pode ir um pouco mais para frente. Bom, tá sendo Quer que eu gravado de volte? qualquer forma. Aí você já fala. Aí, Eu tá... aí. Isso. Posso continuar, então? Por favor, pode continuar. Então, aqui, como eu estava dizendo, aqui é um desenho original do documento que criou o CubeSat, o padrão, né? Foi criado lá em Stanford e na Cal Poly por dois professores, né? O Bob Twiggs e o George Puig. Então, como eu estava dizendo, eu acho que exatamente onde eu parei era que o CubeSat ele é um satélite, por menos que pareça em termos de massa e volume, que ele é muito pequenininho, tem 1 quilo, 1 litro de volume, né? Embora você possa compor com vários, aí ele vai ficando 2 unidades, 3 unidades, até 12, 20 unidades. Mas mesmo o 1U, que é, por exemplo, o nosso o NanoSat CBR1 foi um 1U, ele é um satélite. Então, ele dá todo o trabalho, vamos dizer assim, todo o cuidado que tem que ter e todos os resultados, vamos dizer assim, quer dizer, de operação, de desenvolvimento, de teste. Então, ele é realmente excelente para a formação de alunos, mas ele tem também um valor não só acadêmico, mas também científico. Hoje é muito usado para ciência espacial e também hoje comercial, quer dizer, já é usado. Existem empresas que têm mais de 200 CubeSats voando com uma Planet e é muito bem sucedido em termos de receita. Bom, a estação do CubeSat, essa é uma típica estação de CubeSat, foi a que nós compramos por um NanoSat CBR1, ela ainda está funcionando lá em Santa Maria, onde nós temos uma estação, a outra estação está em Natal, ela era no INPE e hoje está em Natal. Então, pera, só um minuto que eu vou pedir para prender o cachorro. Não tem problema, não. Deixar. A gente está acostumado com os cachorros aqui.
Estamos recebendo hoje o professor Dr. Otávio Durão, está fazendo uma palestra para nós. Vamos aguardar um minutinho aí, por favor. Tudo bem. Desculpem a interrupção, mas quando esse cachorrinho começa a latir, eu sei como é que é. Bom, como eu estava falando, Mário, posso prosseguir, Mário? Por favor, Durão. Então, essa é a estação que nós compramos, é uma estação de UHF, VHF, estação de rádio amador. Ela é bem simples, ela é uma estação, vamos dizer assim, padrão. Hoje no Brasil tem até empresas que já fazem essas estações. E essa aqui é a interface do CubeSat com o lançador, é o chamado PIPOD, é o Pico Satellite Orbit Deployer. É um prisma, como vocês veem, com uma mola, todo instrumentado para temporização do lançamento. Ele vai anexado ao lançador, quer dizer, ele vai attached ao lançador, e o CubeSat vai aí dentro, onde vocês veem essa visão, essa vista frontal. O CubeSat vai aí dentro. Aí cabe até um 3U ou 3.1U, o instrumento de interface com o lançador, que possibilita o lançamento de carona. Então, aí em cima da mesa vocês veem o PIPOD com 6 CubeSats para serem lançados em dois desses PIPODs, né? E aqui vocês veem um lançamento típico de carona, quer ver, vocês veem o satélite principal, que é o Cartosat, é um satélite grande de sensoriamento remoto, que inclusive o INPE usou imagens dele. E ali, abaixo da foto à direita, onde tem uma pessoa ali de avental, vocês veem ali que estão os CubeSats. Tem vários outros satélites de carona, o NLS-4, que é maior, tem o Rubin 8, que é maior, o MS-1 também, são todos maiores. O PSLV hoje é o lançador que bateu o recorde de lançamento de CubeSat. Ele já lançou simultaneamente mais de 100 satélites, sendo acho que 80 ou 90 CubeSats. O Amazônia 1, que foi lançado agora em março, ele lançou, se eu não me engano, 30 ou 40 CubeSats. Então, é esse lançador aí. E hoje, vários lançadores, até da Estação Espacial Internacional também se lança os CubeSats. Embora da Estação Espacial Internacional, a vida útil dele é menor, é 6 meses, porque a Estação Espacial está a 400 quilômetros, então ele reentra muito cedo, né? Aqui é uma foto do primeiro lançamento feito pela Estação Espacial Internacional. Vocês veem os painéis solares com 3 CubeSats em setembro de 2012. Um era do Vietnã e o outro era um japonês, um terceiro. Então, essa foto foi tirada por um astronauta de dentro da ISS. É uma foto bem conhecida, vamos dizer assim, no setor. Bom, como eu estava dizendo, o NanoSat CBR-1 foi uma cooperação com a Universidade Federal de Santa Maria, onde está o Centro Regional Sul do INPE, né? O Centro Regional Sul do INPE é no campus da Universidade Federal de Santa Maria, e tinha o objetivo de formar os alunos também, né? De dar uma experiência aos alunos, de mão na massa, assim. Mas também nós queríamos fazer algo para comprovar que funciona, porque quando nós começamos a trabalhar com isso, em 2009, mais ou menos, ninguém acreditava que podia funcionar. Todo mundo achava que era um brinquedo, coisa de aluno, mas nós tínhamos confiança de que ele daria resultados e que era um breakthrough, como de fato é. Na realidade, da mesma maneira como a indústria da computação sofreu essa redução de tamanho, de capacidade, etc., o setor espacial também, diria que hoje isso daí já está até sedimentado, até satélites de telecomunicações estão menores, não tão menores, mas bem menores, tudo isso por causa da revolução na indústria de componentes eletrônicos, né, que hoje são menores, até muito deles com maior capacidade, e muitas vezes até resistentes à radiação, embora os componentes aí sejam de classificação industrial, a gente percebe que eles são, até certo ponto, resistentes à radiação. Esse satélitezinho aí, ele está voando há mais de 6 anos.
Então, inclusive com testes feitos no EAV de dose acumulada de radiação, os componentes resistem. Então, a missão científica do NanoSat CBR-1 é de voar um magnetômetro para medir o campo magnético da Terra, principalmente na anomalia magnética do Atlântico Sul, e também foram testados três circuitos eletrônicos, tem 3 componentes eletrônicos para resistência à radiação. Um componente eletrônico foi projetado pela Santa Maria Design House, quer dizer, eles desenvolveram uma biblioteca para projeto de chip, e esse projeto foi feito na Alemanha, não há aqui ainda no Brasil uma fábrica de componentes de circuitos integrados, então foi feito na Alemanha. Um outro foi da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um FPGA que eles desenvolveram um software tolerante a falhas, está escrito aqui embaixo, né? Bom, e a nossa ideia para diminuir o risco era comprar a plataforma. Estavam surgindo as primeiras empresas que vendiam essas plataformas de CubeSat. Nós compramos uma da ISIS, que é uma empresa holandesa, que surgiu de dentro de uma universidade também, da Universidade da Technical University of Delft, que fica em Delft, na Holanda. Hoje, esse pessoal que fez mestrado lá lançaram o primeiro CubeSat lá chamado Delphi C3, eles fundaram essa empresa que hoje é uma das maiores da Europa de fornecimento de CubeSat. Então aqui está o modelo de voo, como é que da plataforma, né, como é que ele chegou para a gente. Era uma maleta dessa, a gente andava pelo INPE puxando a maleta como se fosse um viajante. Cada envelopezinho desses é um subsistema, né, tem uns painéis solares também, porque a nossa estratégia, como eu disse, era mais atrair pesquisadores de outras universidades para colocar cargas úteis no satélite. Então, a ideia foi comprar a plataforma e desenvolver no Brasil as cargas úteis, os experimentos, né, os payloads, fazer a integração, os testes, contratar o lançamento e fazer a operação no Brasil também. Quer dizer, uma missão completa, né, desde a concepção até a operação. E a operação feita por alunos, quer dizer, quem operava, e até hoje quem opera as estações de CubeSat do INPE são alunos com supervisão de alguns professores lá da Universidade Federal de Santa Maria, inclusive o Eduardo Burger, que fez o doutorado no INPE, aí no curso de Engenharia de Sistemas, se não me engano, hoje passou um concurso lá, é professor, é um dos que supervisiona lá a estação de Santa Maria. Aqui está, isso daí é o pessoal lá quando foi instalar a antena lá. Vocês veem, não sei se o Nelson Schuch é esse, vocês identificam aí, porque é o único que não tem cara de aluno, que tem cara de professor, vamos dizer assim. Ele é que é o gerente, foi o gerente da missão, de todo esse programa, ele que iniciou todo esse esforço, acreditou sempre nos CubeSat, viu a oportunidade de integrar muitos alunos nesse programa, né? E aí, ao lado dele, à direita dele, está o Marcelo Essado, que muitos talvez conheçam, que foi aluno também do curso de Engenharia de Sistema, fez o mestrado aí no INPE. Ele hoje tem uma empresa, chama Insist, é uma empresa que trabalha com a gente, que trabalhou no BR-1, desenvolvimento do software de solo para o BR-1, e para o BR-2 a empresa dele já fez o software de bordo também, o software de data handling. E os outros são alunos da Universidade Federal de Santa Maria. E aí, na fotografia de baixo, vocês veem a estaçãozinha, que é bem simples. Hoje ela está em instalações melhores, uma sala maior, mas quando começou era essa saletinha aí que abrigava o hardware. Otávio? Não, só para deixar mais claro para as pessoas, esse BR-1 e BR-2 que você está dizendo, eles foram, então, desenvolvidos lá na Universidade do Rio Grande do Sul, é isso? Não, na
Não, na realidade é uma cooperação do INPE com a Universidade Federal de Santa Maria, né? Porque o Centro Regional Sul do INPE fica no campus da Universidade Federal de Santa Maria. Sim. Então o orçamento, quem obteve, quem controlava, era o Centro Regional Sul, lá de Santa Maria, que era o Nelson Schupp. E muitos alunos da universidade vieram aqui, vieram para o LIT, fizeram estágio, participaram dos testes, faziam estudos lá sobre o projeto, a modelagem térmica. Muitos alunos fizeram mestrado e iniciação científica do Nelson Schupp. Sim, exatamente. Eu acho que você mesmo, mas a ideia era assim que funcionava. Cada aluno tinha um orientador do INPE de São José dos Campos, trabalhando num subsistema. Então, por exemplo, o Fabiano foi orientador de um aluno na parte de modelagem térmica, o Petrônio foi orientador de um aluno na parte de sistemas, eu fui na parte de controle. Não sei se você foi, Mário, eu não me lembro agora. Eu cheguei a ser. Cheguei a ser assim, um orientador. Exato, o Claré também foi na parte de estruturas também, de mecanismos. Então, nós tivemos uns 8 ou 9 engenheiros do INPE orientando alunos de iniciação científica, principalmente, mas também de tese de mestrado, né? E eles vinham... É porque lá não tinha no corpo docente, agora tem o Eduardo, tem mais um ou dois que fizeram formação na área espacial e são professores lá. Na época não tinha, eram muito poucos. Na realidade, não tinha nenhum, eu acho, que pudesse orientar assim, de um subsistema. Então, os orientadores eram daqui, os alunos eram de lá. Lá, que tinha também, era essa design house para desenvolvimento de software que ficava em outro departamento, que era o departamento de eletrônica. Era chefiado por um engenheiro eletrônico chamado João Batista, que até hoje trabalha no BR-12, mas ele era na parte de carga útil. Ele foi que desenvolveu o projeto de um circuito integrado para proteção à radiação. O projeto foi feito lá na Santa Maria Design House. Aí envolvia bolsistas, ele tinha recurso, ele pagava bolsistas para trabalhar na carga útil. Foi assim que funcionou no BR-1 e no BR-2 também. Agora eu não sei como é que vai prosseguir. No BR-2 já tinha mais alunos, já tinha orientação local do Eduardo, tem um outro professor lá também, mais uns 2 professores também que podem orientar, então já aumentou a participação dos professores lá no BR-2. Né? Posso prosseguir? Por favor. Muito Aqui já é a instalação da estação no ITA. O ITA tinha uma segunda estação que funcionava aqui no Sudeste. Né? Essa estação hoje foi transferida para Natal, para o Centro Regional do INPE em Natal, está funcionando lá em Natal, sob a supervisão do Manuel, né, que é o responsável lá. E aqui é uma foto da instalação da antena de banda S no telhado lá do prédio da engenharia eletrônica, lá do INPE, né? E aqui é o grupo que foi um treinamento conjunto do pessoal do ITA, que operava a estação, com o pessoal lá de Santa Maria. Muitos alunos esse de blusa vermelha, o que está à esquerda dele, e o que está à minha direita também, são todos lá de Santa Maria. Os outros são do ITA, tá? A Lídia, que é a coordenadora técnica do ITASAT, que agora trabalha no esporte. Muitos desses alunos do ITA hoje trabalharam no ITASAT e também no esporte. Bom, a ideia começou com uma ideia de bolsa de iniciação científica, o BR-1, né? E em 2014 ele foi lançado. Aqui nós temos umas fotos do teste térmico dele, aqui na câmara do LIT. Aqui a Rose, né, que é uma técnica lá do LIT, fazendo a integração da placa de carga útil com a plataforma. E aqui à direita, o teste de vibração do CubeSat dentro do Pipod, porque ele tem que ser ensaiado como ele vai ser lançado, né? Então a gente... Otávio? Sim. Com relação à missão, você tem alguma informação de qual seria a missão desse BR-1 e BR-2? Então, vou mostrar aqui, ó.
Aqui, ó, missão científica, um magnetômetro para medir o campo magnético da Terra na anomalia magnética e testar 3 subsistemas, por exemplo, que foram projetados, 3 componentes integrados, 3 chips, né, que foram projetados para resistência à radiação por diferentes técnicas. Uma por projeto, que é um ASIC, né, que foi... Inclusive, esse circuito integrado, ele é uma demanda da DEA, da antiga DEA, da Divisão de Eletrônica Aeroespacial, do grupo lá do Pinda, né, que era, na época, o gerente do Cibers, era um driver on-off, que ele recebia o telecomando e definia qual câmera que seria ligada. Isso não era digitalizado nos primeiros Cibers, e eles queriam ter. Então, esse circuito foi projetado na Santa Maria Design House e foi desenvolvido no exterior. E o segundo era um FPGA já existente, que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aí sim, o laboratório de informática lá, a Fernanda Castermint, que é uma professora lá, desenvolveu um software tolerante à falha para ele trabalhar também em ambiente de radiação. Eram esses então, era uma missão científica e tecnológica ao mesmo tempo, além da terceira, que seria de formação de alunos de graduação, né? Essa que era a missão. Muito bem. Então, aqui já é no lançamento, né? Aqui, isso foi na Rússia, o lançamento, foi numa base, uma cidade chamada Yasny, foi lançada por um lançador Dnepr. O Dnepr era um míssil, foi convertido para lançar satélite, depois, no fim da União Soviética. Então, aí vocês veem a integração na coifa, né, acho que eram uns 20 ou 30 CubeSats também lançados simultaneamente, aí a coifa já fechada, e ali uma foto da base, né? Nós tivemos lá, isso foi em junho, foi no verão, então a base estava assim, na neve cobria tudo. Por isso é que tem esses caminhos ligando os prédios para as pessoas poderem caminhar, e tudo internamente, tinha sala limpa, tinha inclusive carregamento de hidrazina lá, era bem sofisticado. E era uma operação privada, já era fruto vamos dizer assim, do novo ambiente econômico lá na Rússia, né? Quer dizer, embora a base de lançamento fosse operada por militares, ela pertencia ao Estado, ao Estado, mas era operado por uma empresa privada russa, de quem nós compramos o lançamento. Aí é uma ideia como é que funcionava, era um silo, né? O Dnepr ficava num silo, ele saía por ar comprimido e depois é como se fosse um míssil desses de água, né? Ele depois que ele saía do solo, chegava na superfície, é que ele ligava o primeiro estágio, né? Aqui o símbolozinho do lançamento. Esses 8 países foram só dessa empresa de quem nós contratamos. Tinham vários outros países lá, e é uma confraternização só. Então, foi muito interessante que a gente via a confraternização, tinha um CubeSat israelense confraternizando com o outro da Arábia Saudita, aqui tinha um da Tunísia. Então, foi uma experiência muito interessante. E da outra foto, vocês veem a coifa com os diferentes CubeSats, com os diferentes satélites, né? Eles lançavam uma plataforma por vez. E aí, já no centro de controle, já acompanhando o lançamento, os vários países, cada um representante de cada país, foi muito bem sucedido. E aí, uma foto da primeira recepção. Essa foto maior é na estação de Santa Maria, os 2 alunos aqui em primeiro plano são os 2 alunos que operavam, atrás o Marcelo e o Cristiano, que trabalhava com ele na Insist, e na foto pequenininha, os 2 alunos que foram conosco lá para o lançamento, com o Nelson Schultz, com a bandeira do Rio Grande do Sul, celebrando, eles estavam em conversa, celebrando a primeira recepção do Nanosat CBR-1. Aqui, Mário, está o chip o ASIC que foi desenvolvido para esse projeto, né? Você vê o desenho aqui que é um driver, né? E
E o outro, então, era para medir o campo magnético nessa região da anomalia magnética do Atlântico Sul. Eram esses as cargas úteis. Aqui já uma recepção com todos os valores de carga útil da plataforma, de temperatura, corrente, tudo. E era também, como ele operava em rádio amador, em frequência de rádio amador, o HF-HF, nós tínhamos uma espécie de rede mundial de rastreio. Embora os radioamadores não pudessem mandar comando, né, e só das estações do INPE, a recepção podia ser feita por qualquer radioamador no mundo que tivesse os parâmetros de recepção que nós distribuímos e na própria página do programa, essa página está até hoje no INPE, do BR1 e do BR2, na página do INPE, podia acessar e configurar a estação para receber. Aqui é um radioamador americano notificando a recepção e passando para a gente a informação. Isso foi muito útil, porque depois de um certo tempo a bateria começa a falhar. Então, nós tivemos que fazer vários procedimentos de desligar a carga útil, diminuir o consumo de potência a bordo para poupar a bateria. Então, os radioamadores ajudaram muito para informar qual o estado da bateria em cada ponto da órbita, na eclipse. E foi uma operação muito interessante. Aqui alguns dados, Mário, já do campo magnético da Terra. Aqui à direita vocês veem um rebatimento, né, no plano, essa linha vermelha é a órbita, né? Aqui esses círculos são os valores do campo magnético na anomalia magnética do Atlântico Sul. E aí vocês veem à esquerda da linha vermelha o tempo de medida e à direita o valor do campo. Então, claramente, a gente vê que ele dá um mergulho, o campo magnético dá um mergulho aqui nessa região, quer dizer, ele se aproxima mais, né, da Terra, quer dizer, isso é que prejudica as comunicações, a precisão do sinal GPS. Então, a gente, com esse satélitezinho pequenininho, conseguiu comprovar isso. Esses dados, nós temos um banco de dados, ele é acessível, qualquer um que queira acessar tem dado uma senha, eu não sei agora quem é o responsável por dar essa senha, mas qualquer aluno de qualquer universidade, professor que deseje, pode obter os dados desses experimentos todos. Otávio? Sim. Ele continua medindo o campo ou isso foi... A última notícia, como eu saí do INPE, né, tem 2 anos, né, a última notícia que eu tenho dele foi, já tem mais ou menos 1 ano, quer dizer, agora, o pessoal também parou de rastrear, vamos dizer assim, começou a ter outras, nas estações começou a ter outras... Mas eu acho que ele já deve estar com a bateria, porque ele já estava funcionando só no sol. A bateria já não estava mais retendo carga, então ele só funciona. Ele tinha que esperar carregar, entrar no sol para poder transmitir, né? Então, eu acho que agora ele já não conseguiria mais. A gente não tem mais... Eu não tenho mais informação. Mas foram mais de 6 anos de operação. A gente estimava que se fosse 1 ano, estava acima das... Ele foi lançado em 2014, até 2020 nós tínhamos informação dos dados dele, entendeu? Então, porque se não pifar, né, se nenhum componente pifar por causa da radiação, ele vai funcionar, quer dizer, o que prejudicou, quer dizer, o que pifou, normalmente é o que pifa nos CubeSat, foi a bateria, né? Depois de 6 anos ela começou a falhar. Sim, mas enquanto quer dizer, a lei da física ela permanece, né? Ele transmite, está em órbita, o decaimento dele é em 20 anos, porque ele está... A altitude dele tem mais 600 ou menos... 600 quilômetros? Então, ele tem uma... Quer dizer, ele vai permanecer por 20 anos antes de reentrar. Então, ele está lá, continua lá. Inclusive, por esses sites de rastreio, Heavens Above, esses tipos de sites de rastreio, se você colocar lá no site CBR1, eles ainda indicam onde é que ele está, onde é que ele está passando exatamente. Tudo direitinho, tem o histórico dele lá, tudo direitinho.
Bom, esse é o outro experimento, é o chip, né? Esse gráfico ele mostra o seguinte: a parte vermelha é a parte do chip que foi feita com proteção à radiação. E a parte, o que está em azul no gráfico, é a parte que foi feita sem proteção à radiação. E esses R1, R2 e R3 é o nível de intensidade da tempestade magnética. Então, vocês veem que até uma intensidade 2 de tempestade magnética, a parte com proteção à radiação não teve nenhum efeito, não teve nenhum dano, nenhuma falha, vamos dizer assim. Foi preciso uma tempestade de intensidade 3, que está em vermelho, mais à direita ali no dataset, é o 14, para que ele apresentasse alguns eventos que o chip falhou. Então, isso comprova que o projeto, e esse foi a primeira biblioteca de software desenvolvida no Brasil para projeto de chip com proteção à radiação, porque isso é protegido pelos países que tem, é difícil acessar, até usar no exterior é difícil. O pessoal lá de Santa Maria desenvolveu essa biblioteca, quer dizer, além de testar o circuito integrado que eles projetaram lá, eles também validaram a biblioteca de software que eles desenvolveram para projetar esse tipo de circuito com proteção à radiação, né? Então, foi um outro evento bem sucedido do BR-1. O BR-1 ele tinha uma placa, as placas eram os subsistemas, né? Bateria, computador de bordo, controle, e uma placa era só para experimento. Então, o magnetômetro é um circuito integrado também, os chips eram um circuito integrado, então uma placa ficou para os experimentos. E esse é o outro experimento, que é o FPGA com software tolerante à falha. Vocês veem que fica estável, vamos chamar assim, durante uma boa parte do tempo, depois de algum erro devido, provavelmente, à radiação, né? Esse foi um projeto da Federal do Rio Grande do Sul, de uma professora lá que desenvolveu esse software. E esses mesmos experimentos voaram no BR-2 também. O BR-2 foi lançado em março desse ano, né? Eu vou chegar lá, vou contar lá mais sobre o BR-2. Bom, aqui está o BR-2. Nós já dobramos o número de cargas úteis, ele já era um 2U, ele era o dobro do tamanho já, né? Já tinha também um dobro de cargas úteis, era um magnetômetro e tinha uma sonda de Langmuir desenvolvida pelo grupo do Polinaia, com o Simval, o Lázaro, que vocês conhecem aí da CEA, que trabalha também nos cursos. Então, ele tinha também o primeiro subsistema de determinação de atitude desenvolvido no Brasil, lá pela Universidade Federal de Minas Gerais. O professor Ricardo, não me recordo agora o sobrenome, mas ele é do Departamento de Engenharia Eletrônica lá. E tinha também um experimento dos radioamadores da ANSAT-BR, que é a Associação de Radioamadores do Brasil, para comunicação do tipo Store Forward, quer dizer, você manda, guarda a bordo a mensagem, né? E quando você chega no ponto que você quer passar para a Terra, dá o download e você descarrega em outra estação. Isso é muito útil para salvamento, para esse tipo de coisa, né? Então, foi o segundo CubeSat do programa, vamos dizer assim. Aqui está no canto inferior esquerdo, é o sistema de determinação de atitude que foi desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele contém um magnetômetro, ele usa os sensores solares da plataforma e ele usa também, usa giro também. E ele tem 3 microprocessadores, vocês veem aí no meio, mais ou menos no meio da placa, os 3 microprocessadores. Então, ele tem tripla redundância. Ele é um sistema com tripla redundância. Acima, na parte de cima, é o segundo chip, ele é bem mais, vocês veem que ele é mais denso, a quantidade de pinos que ele tem, esse chip maior daí na placa. E aqui abaixo à direita, ele sendo testado na plataforma, no laboratório, nosso laboratório, que fica ali naquele prédiozinho em frente ao LIT de 2 andares, no segundo andar ali.
De novo, é a sonda de Langmuir, que foi desenvolvida aí no INPE, que tem uma placa de processamento e outra de interface, são duas placas, toda desenvolvida aí no INPE. Aqui já a parte de integração e teste, na foto mais à direita, que ele está sem os painéis, vocês veem inclusive as antenas da sonda de Langmuir, que esse é o sensor da sonda de Langmuir, né? Ele entra no PPOD, quando ele vai ser lançado, essa lâmina, ela dobra, né? Vou desligar aqui, peraí. Essa lâmina dobra e quando ele sai, ela abre, né? E aqui no centro e à esquerda, no centro ele entrando no PIPOD para ser testado, já com os painéis solares, esse já é o modelo de voo, e ali à esquerda ele pronto já para ser embarcado, vamos dizer assim, para o lançamento. Bom, essa antena parece uma lâmina, né? É uma lâmina mesmo, é um sensor, né? Que ele quer medir a quantidade de carga que impacte, que é atingido ali na lâmina. Então, toda essa eletrônica que está aqui, essas duas placas, são todas para conseguir medir isso, né? A intensidade, e eu acho que mede a direção também dos íons, né? Que atingem a sonda, né? Esse experimento, ele é uma sequência dos experimentos que esse grupo sempre fez nos foguetes suborbitais, com o VSB-30, o VS-30. Eles lançaram um no Ubatuba 2, que foi lançado da ISS, que é um TubeSat, né? Que tem um formato de uma latinha de cerveja, né? Eles lançaram, funcionou por um breve período, né? Que é um satélite mais precário, vamos chamar assim, do que ainda o CubeSat. E agora, o BR-2, essa aqui é a notícia triste. Ele foi lançado em março desse ano, funcionou durante uns 10 dias, mas depois a telemetria dele, porque esse barramento é o barramento chamado de I2C, é um barramento muito complicado de lidar, difícil, o pessoal no laboratório teve dificuldade, muitos problemas, e ele congelou a telemetria. Então, ele passou a mandar, depois de 15, sempre a mesma telemetria da plataforma, entendeu? E não aceitava comandos, então o pessoal não conseguiu nem ligar as cargas úteis, então ele fracassou, vamos dizer assim, embora tenha tido todo esse trabalho, todo esse cuidado, e eu sei que eles ainda estavam tentando recuperá-lo, fizeram alguns ensaios, porque aparentemente o transceiver, né, que é o receptor e transmissor, ele estava com a frequência variando muito. A gente acha que em função da temperatura, a frequência variou além da faixa esperada. Então, ficava difícil para mandar o telecomando na frequência certa. Que eu saiba, eu não tenho notícia, já tem mais de um mês, mas que eu saiba, não estava ainda funcionando. E eles estavam fazendo, inclusive, alguns testes no LIT, né, com o modelo de engenharia desse transmissor, para saber qual a frequência em função da temperatura, mas estava fora da faixa de trabalho nominal do datasheet, né? O lançamento foi quando, mais ou menos? Foi em março desse ano. Foi um lançamento assim, ele chegou a funcionar, então, um tempo, né? Ele chegou a funcionar durante 2 semanas, mais ou menos, entendeu? Foi um lançamento assim muito, vamos dizer assim, badalado, né? A Agência Espacial Brasileira fez uma transmissão ao vivo, colocou o ministro, quer dizer, foi assim bem divulgado, assim, mas não foi a gerente do projeto hoje em dia é a Fátima Matiello, que é professora do curso também, né? Mas pelo que eu saiba também está nessa situação ainda, não reverteu essa situação, entendeu? Mas essa história de falhas, né, na nossa área, Otávio, é uma coisa muito comum acontecer, né? Por mais cuidado que se tenha no projeto, realmente
Faz a parte. probabilidade de falhar é muito grande. Faz parte, os CubeSats, só para te dar uma ideia melhor, eles, quando começaram, depois de um ano, mais ou menos 2 anos, eles tinham uma taxa de falha mais ou menos em torno de 50%. Quer dizer, em cada 2, um falhava por diversos motivos, até falha no lançamento estava incluído nisso aí. Mas porque eles começaram como satélites universitários, né? Satélites feitos por universidades que não tinham a mesma infraestrutura, não tinham o mesmo cuidado do que laboratórios mais sofisticados. Mas à medida que foi desenvolvendo e à medida que foram incorporando outras capacidades, outros interesses nesse setor de pequenos satélites, a confiabilidade aumentou muito, principalmente depois que o setor privado entrou. Aí teve que melhorar mesmo. Hoje em dia, eu diria que está mais do que 70%, 80% de sucesso, a taxa de sucesso. Inclusive, já houve CubeSats que foram a Marte, né, com a missão, atuaram junto com um satélite que foi a Marte, e eles tiveram uma função de relé, de passar informação para a Terra antes do satélite principal dar uma volta em Marte. E agora estão sendo previstos, agora com esse lançamento do SLS, né, o sistema grande que vai à Lua, né, vão 12 CubeSats de carona em missões lunares, né, enviados pela NASA. Então, a confiabilidade, a taxa de sucesso desses satélites aumentou muito. E como a gente estava mal acostumado, vamos dizer assim, por causa do BR-1, a gente ficou bastante chateado com o sucesso do BR-2, né? Foi realmente frustrante, embora, como você mesmo falou, tem o próprio Cibers, o Cibers 3, se eu não me engano, que é um satélite de $200 milhões, o lançamento dele falhou, né? Ele foi perdido completamente, não tem seguro nem nada, né? Depois é que voaram o substituto, né, com sucesso, né? Mas realmente, você tem razão. Aí depois o outro satélite que o INPE teve envolvido foi o SPORT. O SPORT é um satélite já bem mais sofisticado, é uma cooperação do ITA com o INPE e a NASA, onde a NASA e as universidades americanas estão fazendo os payloads, são 6 payloads, se eu não me engano. O ITA está desenvolvendo a plataforma do CubeSat, e o INPE é responsável pela integração e teste, pela parte de solo, pela parte de operação, e pela parte de distribuição dos dados de carga útil, que é feito pelo Embrace, que é lá da parte de clima espacial. Então, o que o SPORT quer é capacidade de prever as bolhas ionosféricas que prejudicam a comunicação. Nesse desenho maior, você vê essa parte vermelha, é a perturbação que acontece na ionosfera e ocasiona essas bolhas, que são esses traços verticais. Isso prejudica a comunicação, porque o meio deixa de ser denso. Então, o sinal sofre uma interrupção. Então, por exemplo, para o uso de GPS, isso é muito importante, para navegação automática por GPS, de aviões, para aeroportos, etc. Então, o esporte, o objetivo do esporte é tentar saber prever essas bolhas em função de alguns acontecimentos no estado. Essas bolhas a cintilação, a tal da cintilação? Exatamente. A gente vê, é como se fossem bolhas na água que perturba a visão, vamos dizer assim. Quando você bate a mão na água, cria as bolhas, é como se fosse acontecer a mesma coisa na ionosfera. Só para lembrar, nós tivemos uma tese de doutorado agora. Tem um aluno nosso aí, que é inclusive funcionário do INPE, que está trabalhando com esse assunto aí. Ah, é? Eu participei. Não, isso é muito importante, porque o INPE é muito forte nisso aí. O Rafael Costa, que está trabalhando. Eu conheço ele. É irmão do O Rafael Anderson Costa. Eu sei, ele trabalha na parte térmica, né? Trabalhava na parte térmica com o Valery, não é? Não. Não? Ah, então esse é outro. Então Rafael. Tem 2 Rafael. Que o outro é Costa também. O outro também é Rafael Costa também. Mas tá bom, deixa eu apressar aqui que acho que eu estou perdendo muito tempo. Então, tem todas essas cargas úteis que são desenvolvidas pela diferentes universidades nos Estados Unidos, né?
Aí são as cargas. Esse satélite já está no LEED para ser integrado já. Eu conversei com o Loures, né, que é o gerente da missão, que é lá do ITA, e ele me disse que o satélite já está no LEED para ser integrado e testado. Essas são as diferentes cargas úteis, algumas com restrição de acesso, foi meio complicado trabalhar lá com os americanos, são muito protetores assim, da tecnologia. Né? Então, esse é um desenho, é um satélite já bem mais sofisticado, é um 6U, ele tem um painel que abre, você vê, um painel que fica a 45 graus com a face do satélite. Esse é um outro desenho. Aqui ele sendo testado no LEED já, o flat set, que a gente chama, você abre o satélite e testa toda a comunicação, isso foi feito no LEED. Eu ainda estava no INPE quando isso foi feito. Né? Aqui é um mock-up do satélite que está lá no NIP, eles têm no ITA, né? Eles têm um centro espacial lá no ITA agora, lá no prédio da eletrônica. Bom, então com isso eu digo, poxa, eu acho que esse negócio funciona, eu acho que pode haver interesse. Então foi aí que eu resolvi, junto com dois sócios, né, dois amigos, abrir a empresa. E nós começamos com um projeto PIP, que muitos de vocês conhecem, que é Programa de Inovação na Pequena Empresa, que a FAPESP, ela dá um recurso a fundo perdido para início da empresa. Então, nós, junto com o INPE, com o grupo lá do João Braga, que é da Astrofísica Instrumental, nós desenvolvemos a plataforma, é um 2U, e eles desenvolveram a carga útil para medida de raio-x. Eu vou mostrar aqui. Esse foi o nosso primeiro projeto, porque medida de raio-x e raio gama, porque se descobriu que essas ondas gravitacionais, depois de 2 segundos, surgem bursts, que eles chamam, né, de raios gama de alta intensidade. Então, a ideia com esse detetor é ser capaz de medir essas radiações de raios gama e X e tentar associar a detecção de ondas gravitacionais que tenham sido detectadas pelo laboratório de solo, né, chamado o LIGO, né? Por sinal, é o próprio João Braga que está me ligando aqui. Acabou de ler. Por coincidência, estou com esse slide que está com o nome dele. Então, esse é o que eu falei aqui do detecção de ondas gravitacionais. Essa é a carga útil que eles desenvolveram. Nós fizemos o modelo de engenharia no projeto PIP, né? Essa é a carga útil que eles desenvolveram. Aqui você vê o 2U, né? A parte de cima, então, é a carga útil, tem 3 placas eletrônicas, e esse é o detetor, é uma espécie de uma câmera para detectar os raios-x, né? E embaixo, então, vai a plataforma com todos os subsistemas que foram feitos já por nós, né? Aqui estão alguns desses subsistemas. Tem o sistema de potência, que foi desenvolvido por nós. Você vê que o sistema de potência, mais o de controle, que também foi desenvolvido por nós. Nós trabalhamos com empresas parceiras, né? Nós temos 3 ou 4 empresas parceiras que trabalham com... Uma delas é a Insys, do Marcelo Pessado, para a parte de software. Essa empresa que trabalha conosco chama Horus-Ai, que desenvolveu o sistema de controle e o sistema de energia, né? Vocês veem os bastões magnéticos e os dois subsistemas pesam 400 gramas, como vocês estão vendo aí. Todo esse sistema foi testado no LEED. O satélite, o modelo de engenharia foi todo testado para vibração, para temperatura. Aqui já é o satélite mais completo, vamos dizer assim. E aqui já ele sendo colocado na interface, né, no Pipod, já para ser testado em vibração. Aqui já está o satélite completo, essa parte que tem a câmera em branco é o detetor, é a carga útil, e à esquerda é a parte de computação de bordo, o rádio, a potência e o controle, né? Aqui ele sendo testado, você vê que tem uma fonte de raio-x, você vê em cima dessa folha branca, isso aí é no INPE, né? Emite raio-x, ele detecta e vocês veem no monitor que ele conseguiu
detectar. Isso já é depois dos testes de vibração e de temperatura. Bom, aí nós verificamos o seguinte, tudo bem desenvolver CubeSat, mas existe uma outra parte no setor privado que tem despertado mais interesse, que é a parte de serviços através de satélite, de CubeSat principalmente, né? E somente para essa parte de internet das coisas, de agricultura, de agricultura de precisão. Então, nós começamos a desenvolver sensores e equipamentos para trabalhar com constelações já existentes. Essa constelação que está mostrada aí é uma que se chama Swarm. São 84 nanosatélites, a Swarm é uma empresa americana, e cada satélite é 0,25 U, quer dizer, 250 gramas cada satélite, é do tamanho de um sanduíche misto quente. São 84 satélites, a constelação completa vai chegar a 180. E nós estamos desenvolvendo um equipamento para trabalhar com essa constelação. Como é que funciona? Nesse quadrado abaixo aí à esquerda, você vê o transmissor para o satélite e a interface que foi desenvolvida por nós e por essa empresa parceira que se chama Horus-Eye. Ela recebe do sensor o sinal e transmite para o satélite. Quer dizer, você pode estar com esse sensor numa região agrícola, na floresta amazônica, sem internet. Quer dizer, ele transmite para o satélite e o satélite retransmite para a Terra, para uma central deles, e essa central, então, envia para o computador do cliente, vamos dizer assim, que para acessar a informação. Então, por exemplo, você está numa plantação de café lá no interior de Minas ou de Goiás, onde não tem internet, você quer medir a temperatura do solo ou o nível de umidade, o nível de chuva, você transmite para o satélite com esse equipamentozinho que a gente desenvolveu junto com o transmissor que é da empresa, transmite para o satélite e o satélite transmite para São Paulo, onde você pode estar num escritório, ou em Goiânia, onde você pode estar num escritório sabendo qual é a temperatura em vários pontos da tua plantação para decidir plantio, para decidir, para fazer uma projeção de safra, coisas assim desse tipo, né? Então, aqui, eu tenho um pequeno videozinho, Mário, se me permite, é rapidinho, é em torno de... Não, fica à vontade aí. Eu vou sair aqui, vou entrar nele aqui com... Eu vou passar aqui para vocês, ver se vai. Acho que vai aqui agora. Espera aí, que agora vai. Acho que agora vai. Estão escutando? Está escutando, Mário? Não. 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 Bom, então eu vou explicando. Aqui é um... Então, vocês estão vendo o slide, É um né? áudio, porque eu não estou vendo o vídeo, não estou vendo o vídeo. Ah, não está vendo o vídeo? Bom, eu não sei se Então isso... vamos deixar. Então é melhor. Não, porque era para estar vendo o vídeo e ouvindo. Solta o vídeo para testar, professor. Ah, dá para ver sim. É que ele tá pequenininho no canto direito da tela. Tá ouvindo? Não, Bom, sem som. eu vou explicando. Vocês estão vendo? Não, você faz o áudio e se o vídeo estiver do lado direito aí, datalog, certo. Estamos vendo Apareceu. o vídeo. Então, aí você vê o sensor, tá o sensor de temperatura e umidade, tá um data logger e tá o transmissor piscando ali. Então, depois ele vai retirar isso daí, vai colocar lá para fora, isso aqui é no laboratório, né?
Então, o sensor e o data logger vão transmitir para essa caixinha que vai transmitir para o satélite. E o satélite vai, então, transmitir para onde você determinar, entendeu? Quer dizer, é o uso de... Vou adiantar aqui um pouco. Pode. Tem que esperar mesmo. Mas no fundo é isso. Ele vai agora retirar do local. Então isso daí ele emula o que pode acontecer numa floresta, numa plantação. Quer dizer, você tem um sensor, tem um data logger ali do lado do sensor que vai transmitir para aquele equipamento que ele retirou, né? Está levando lá para fora, vai ficar uns 20 ou 30 metros, e de lá ele transmite para a constelação, e a constelação, então, transmite para o computador do usuário, vamos dizer assim. Aí vai afetar a temperatura ali, e aqui embaixo à esquerda, vocês vão vendo o que ele está fazendo. E a última final do vídeo, você vê os dados chegando no computador dele, né? Se fosse o cliente. Vocês estão conseguindo ler o que aparece no vídeo? Sim. Sim. Eu acho que só lendo já dá para ter. É que eu não consigo adiantar o vídeo. Pude perceber que tem duas fases, né? Uma fase que você carrega esse aparelhinho, depois tem que levar esse aparelhinho lá para fora para ele enviar para o satélite. Basta ligar o aparelhinho. Ele transmite por Wi-Fi, ele cria um IP e ele transmite por Wi-Fi. Então você não precisa de celular, não precisa de rádio, não precisa de internet, não precisa de nada. É como se fosse uma rede interna entre o data logger e o sensor e o transmissor que vai transmitir para o satélite, entendeu? Ele está alterando ali a temperatura do sensor e ali onde ele está mostrando com a setinha, a temperatura vai sendo alterada. O transmissor, isso é a nossa empresa, ela fica no Parque Tecnológico da Univap, né? Então isso que está sendo mostrado é dentro do nosso laboratório lá, e ele retirou o transmissor, o equipamento, e levou lá para fora. Fica uns 30 metros, levou lá para o campus da universidade. Isso é tudo pequeno. O transmissor ali, aquela caixinha, tem uns 15 centímetros de comprimento, uns 8 de largura e uns 5 de altura, né? Você pode ter vários desses transmissores. Você cria uma rede de sensores com esses transmissores na plantação, né? É muito barato. Esse sistema, como o satélite é muito pequenininho, ele tem baixa capacidade. Aí aqui já é recebendo na tela do usuário. Quer dizer, o usuário já recebe a informação de temperatura, localização, umidade já na tela dele. Ele está vendo, quer dizer, isso tem um valor muito grande. É rápido, a latência, né, que eles chamam, de 3 minutos. Bom, a informação que o usuário recebe, ela basicamente seriam quais, além da temperatura? Aí depende do sensor. Para esse sensor é temperatura e umidade, quer dizer, mas você pode, aí a quantidade de informações que ele recebeu, né, todas as informações que ele recebeu. Então depende do sensor. Você pode ter sensor de dióxido de carbono, você pode ter sensor de temperatura, de fumaça, você pode ter direção dos ventos, você pode até anexar uma câmera, entendeu? E em função da... Por exemplo, nós estamos trabalhando com um outro cliente potencial que ele monitora a floresta cultivada com câmeras para tentar detectar o fogo o mais rápido possível. Então, a gente está tentando fazer um projeto com eles porque a câmera ela vê onde está o sinal de fogo, né? Fumaça, etc. Então, a gente quer transmitir essa localização para uma central.
É isso que a gente vai fazer. Então, o sensor, o que não muda é o transmissor e a constelação de satélite. O sensor, conforme o caso, você muda. Pode ser um sensor de temperatura, pode ser um sensor de umidade, pode ser um sensor de fumaça, direção de vento, depende da aplicação, entendeu? Por exemplo, hoje existem empresas usando essa constelação que coloca detentor de indicador de fogo no próximo, entendeu? Para transmitir. Porque, como eu estava explicando, Mário, como o satélite é muito pequenininho, a capacidade também é muito pequena. A palavra que pode ser transmitida é 160 bytes por cada transmissão. Então, tem que ser pouca coisa. E você tem um limite de transmissão por mês na operação. Você tem condição de transmitir 700 mensagens por mês, quer dizer, dá umas 20 por dia. Isso para gestão de agronegócios é suficiente. Para você não quer medir a umidade do solo a cada hora, não é necessário, entendeu? Então, por exemplo, se você quiser maior capacidade, aí você tem que usar outro tipo de satélite, o Iridium, Inmarsat, aí esse consegue transmitir até voz, imagem, entendeu? Mas aí você precisa de um outro transmissor muito mais de maior capacidade, né? Bom, isso eu quis mostrar mais como exemplo, né, de projetos que a gente está trabalhando no setor privado, né? As aplicações desse tipo são essas aí, por exemplo, em agronegócio, em defesa, e na parte de petróleo, de monitoramento ambiental, coisas assim desse tipo, né? E outras empresas que surgiram de universidades e de centros de pesquisa são essas aí. Por exemplo, hoje uma das maiores empresas de pequenos satélites do mundo é a SSTL, Surrey Space Technology, que surgiu na Universidade de Surrey, né? Com esse professor chama Martin Sweeting. Por exemplo, a GOM Space, que é uma das maiores de CubeSat, também surgiu numa universidade na Dinamarca. Como eu falei antes, a ISIS, que é talvez uma das duas maiores empresas europeias de CubeSat, também surgiu nessa universidade de Delft. E nos Estados Unidos, o criador do CubeSat, na Cal Poly, ele abriu uma empresa chamada TIVAC, que é muito bem sucedida também nos Estados Unidos, hoje é uma empresa muito conhecida também. Outros exemplos de empresas até maiores que surgiram dentro de instituições de pesquisa são a Planet, que surgiu no centro Ames da NASA. A Planet hoje tem mais de 200 CubeSats para sensoramento remoto. O INPE usa a Planet, embora seja um pouco caro, mas o pessoal lá do sensoramento remoto usa. Por exemplo, a Embraer surgiu do ITA, né? Surgiu do ITA, foi para o CTA, e a Embraer surgiu dentro da instituição de pesquisa, né, que afetou toda a região, a nossa região, né? E para a própria SpaceX, pode-se dizer que ela não deixa de ser um resultado do que foi feito antes na NASA, quer dizer, todos esses transportes hoje para a estação espacial sendo feitos pelo setor privado, né? Bom, quais são as minhas conclusões dessa passagem do setor público para o setor privado? Tem menos burocracia, quer dizer, as coisas são muito mais rápidas, né? E por causa disso você tem também mais satisfação, o resultado é mais dependente da tua ação, vamos dizer assim. Quanto mais você trabalha, mais você tem de retorno, normalmente. Significa mais trabalho também, você tem mais trabalho, você trabalha praticamente o dia inteiro, você está sempre trabalhando, por mais onde quer que você esteja, ainda mais agora com celular, essas coisas todas remotas, né? Você tem mais opções também de formação de pessoal, de agregar recursos humanos e diferentes estratégias. A competição também, mesmo nessa área de satélites, pequenos satélites, que é algo relativamente bem novo, né? Já tem muita competição, muitas empresas aqui no Brasil, quer dizer, todo mundo com a mesma ideia, né, de fazer as coisas, desenvolver. Isso é muito bom, acho que traz muito progresso, desenvolvimento, essa competição. Você é menos dependente do governo, você não fica exclusivamente trabalhando para o governo, né, que
tem esses problemas. E também uma coisa que é importante também, não necessariamente significa mais dinheiro, mais recursos, né? Às vezes até você pode estar sujeito até a ter prejuízo, né? Quer dizer, sempre existe o risco, né? Bom, Mário, era isso que eu tinha para apresentar. Não sei se eu tenho esse e-mail aqui, se alguém quiser em algum momento mandar uma pergunta ou alguma questão, eu terei prazer em responder. Era isso que eu tinha para apresentar, Mário. Mais uma vez eu agradeço aí a você o convite. Se tiver alguma pergunta adicional... Muito obrigado. Muito obrigado pela sua vinda aqui no seminário. Foi uma palestra muito boa. Eu vejo que realmente é um setor que cada vez mais vai crescer em termos de negócios, em termos econômicos. Eu estou vendo que já existe uma normalização para as coisas ficarem mais fáceis para quem estiver fazendo, construindo esses CubeSats. Uma facilidade para acessar o espaço. Então, sem dúvida nenhuma, é um filão aí que vai crescer muito, eu acredito, ainda mais que agora que muitas das missões que antigamente eram feitas por grandes satélites, agora podem ser feitas por pequenos satélites, né? Então, eu acho que é questão de tempo para que realmente vocês tenham muito sucesso, como já estão tendo, eu acredito. E também muitos alunos, Mário, hoje estão pensando de criar empresas, né? O que era muito comum nos Estados Unidos, eu vejo que hoje, por exemplo, no ITA, o ITA até estimula isso dos alunos lá de graduação e tudo, de que eles criem as suas empresas, e é relativamente simples, vamos dizer. Por exemplo, lá em Santa Catarina também, tem um grupo forte também trabalhando com CubeSat, e muitas empresas estão surgindo de dentro da universidade lá da Federal de Santa Catarina. Então, eu acho que isso vai ser cada vez mais comum. Como eu disse, o Marcelo Essado, que fez o mestrado no INPE, tem essa empresa, já tem mais de 7 anos. O Wendel da Silva também, que é um ex-aluno, também criou uma empresa chamada Atlas de software, trabalha com CubeSats e pequenos satélites. Então, eu acho que isso vai ser cada vez mais comum, quer dizer, o aluno, principalmente nós aí no INPE, né, que o aluno ficava muito dependente de ter concurso, aquelas coisas, né? Eu acho que hoje menos, talvez, entendeu? Tem mais oportunidade não só de criar a sua própria... Claro que o aluno do INPE sempre trabalhou em outras áreas, mas se ele quiser trabalhar na área de espaço, de desenvolvimento de satélites ou mesmo foguetes, ele fica, eu acho, com mais opções, não só o setor público ou de grandes empresas, mas ele próprio criar a sua empresa para prestar serviços e produtos para essas outras empresas maiores e para o próprio governo, né? Isso agiliza todo o processo, oxigena, vamos dizer assim, todo o setor, né? Ok. Mário, mais uma vez, muito obrigado. Alguém teria mais alguma pergunta para fazer, professor, aí, antes dele ir embora? Eu ia perguntar um negócio nessa linha. Quer falar, Ivan? Não, pode falar. Não, eu ia perguntar se o professor Otávio, ele via para os engenheiros e pessoas da área que estão formados agora, tipo eu, assim, que vai ter espaço para trabalhar nessa área mais para o futuro, mas eu acho que ele respondeu já. Falando nessa parte não sei se ele está aí ainda. Eu estou sim, vocês não estão me vendo, não? Estou aqui. A câmera... Aí, voltou. Então, a pergunta seria mais... Você acha que é mais, então, que a gente explore mais o mercado privado em termos de fazer as próprias empresas, ou você acha que vai ter empresas no futuro próximo contratando pessoas? O que você acha, professor? Eu acho as duas coisas. Eu acho que por exemplo, agora temos aqui em São José a Visiona, que é uma empresa, não seria pequena, né? É uma empresa da Embraer, uma empresa média. Tem outras empresas entrando no setor espacial, como
uma outra que está lá no Parque Tecnológico também de São José, não me lembro o nome agora. Então, eu acho que você vai ter as duas opções, tanto você contratado por empresas maiores para trabalhar na área, né, como funcionário, como engenheiro, ou a criação da própria empresa, né? A FAPESP, ela dá muita ajuda para a criação da empresa através desse programa PIP, inclusive com bolsa dentro do projeto para quem quer criar uma empresa. Você não precisa nem ter a empresa criada, você precisa criar a empresa na hora de assinar o termo de outorga, mas a proposta, você pode encaminhar a proposta do teu projeto que você quer fazer, mesmo sem ter criado a empresa. Depois que eles julgam a proposta e aceitam, e antes de assinar o contrato, né, de financiamento, aí sim, você tem que ter criado a empresa, que é bem fácil. Criar a empresa é muito fácil no Brasil. O difícil é fechar, é o que dizem, né? A minha eu não fechei ainda. Mas a criação é muito fácil. Então, eu acho que você vai ter as duas opções, ou trabalhar como funcionário de uma empresa, né, além do setor público, que é normalmente por concurso ou bolsa, né, também o INPE contrata muito por bolsa, o ITA também está contratando muito por bolsa, né, mas você também vai ter essa opção de criar a sua própria empresa, que pode trabalhar em espaço e outras coisas, quer dizer, quem trabalha em software embarcado não trabalha só para satélite, trabalha para várias outras coisas, trabalha para Avante, trabalha para automóvel, tem várias coisas que você pode fazer. E como eu disse, é mais trabalhoso, você tem mais risco e tal, mas também ele é muitas vezes mais prazeroso e o resultado é mais dependente da tua atuação, vamos dizer assim, do número de horas que você trabalha, da tua dedicação. Né? Muito bem. Tá bom. Ô, Mário, eu recebi aqui uma mensagem, eu não consegui identificar de quem foi, que a transmissão estava muito intermitente e que gostaria de falar comigo por telefone. Eu não sei quem foi que mandou, eu não consegui identificar. Não foi você? Sou eu, Comirã, aqui. Vocês estão me ouvindo? É o Comirã. Comirã, eu também estou ouvindo você, Comirã, mas intermitente. Depois... Sim, o som do Comirã está muito ruim. Acho que está com problema no som. Eu acho que o problema é seu, Comirã. Porque o Mário eu ouvi bem, o Luan eu ouvi bem, o Ivan também. Eu acho que o problema é seu aí. Mas se você quiser falar comigo, consigo pegar por isso, qual é o seu telefone? Você poderia depois me mandar uma mensagem, a gente conversa. Tá certo, tá certo. Tá bom então, Mário. Muito obrigado aí novamente pelo convite. Eu que agradeço, muito obrigado. E vamos aqui encerrando mais um seminário e até a próxima oportunidade. Os alunos fiquem aí um minutinho, eu vou parar a gravação agora.